dia a todos, novamente. Agradeço a presença e gostaria de começar a minha breve apresentação dizendo que o fato de hoje estarmos reunidos aqui, contando de forma significativa de uma manhã de quarta-feira, eu acho que está muito calçado na mudança de percepção, quando a gente fala de relato de desempenho, está calçado na mudança de percepção que as empresas têm em relação a esse tipo de publicação. Eu estou na MZ vai fazer 4 anos e eu sinto uma mudança muito grande nesse movimento, num curto espaço de tempo. Então, eu acho que há menos de 3 anos, as empresas nos procuravam, quando o assunto era relato de desempenho, e nos perguntavam por que eu devo publicar. Então, a nossa argumentação é construída primeiro em cima dessa primeira pergunta. E hoje eu fico muito contente de ver essa mudança de percepção e perceber que as empresas nos procuram com uma outra pergunta. E sim, não mais por que publicar, e sim como publicar, de que forma publicar. E a Sandra que está aqui, desculpa, a Sandra que está aqui, não me deixa mentir, eu acho que esse movimento foi muito apoiado pelo Relato Speak da Bovespa, não sei se vai falar sobre ele mais tarde, mas eu acho importante. Como o Rodrigo comentou há pouco, eu faço muito coro dessa afirmação. Eu acho que é muito importante as empresas entenderem que não existe um modelo adequado, um modelo pré-determinado, ou aquele que é o melhor em termos de relato de desempenho. Então, aqui um pouco do que eu falei, então a evolução da questão, né? Por que publicar? E hoje é muito gratificante notar essa mudança de percepção, essa mudança de pergunta. Então, hoje a gente recebe muito mais esse tipo de questionamento, de que forma publicar. Considerando também outros importantes desdobramentos dessa primeira questão, que é como engajar os stakeholders, como aderir às melhores práticas e evoluir nesse tipo de publicação. Então, voltando ao que eu estava dizendo, é muito perigoso as consultorias, ou mesmo as empresas, acreditarem que existe um modelo pré-determinado, ou um modelo melhor, superior ao outro. Eu vou passar um pouquinho, bem brevemente, dos 3 tipos de relato de desempenho que a gente mais observa hoje no mercado. Então, o primeiro, relatório anual, que não deixa de ser um relato completo do desempenho anual das empresas, mas que a gente observa que vem sendo menos utilizado por questões como transparência, naturalidade, comparabilidade. Por quê? Porque ele, pelo fato dele não seguir um padrão, ele abre muito para as empresas relatarem da maneira que elas desejam, como foi o seu ano. Então, isso complica quando a gente vai comparar tanto um ano para o outro da própria empresa, quanto a empresa perante os seus pares. Então, uma outra característica que costuma ser comum ao relatório anual é uma falta da devida atenção a temas socioambientais. Em alguns casos, tá, pessoal? Tem empresas que, mesmo publicando o relatório anual, a gente tem clientes com esse perfil, por exemplo, que dão devida atenção ao assunto, mas, não seguindo os indicadores, você tem a questão da complicação da comparabilidade, da materialidade, de outros temas importantes para a sustentabilidade. Para as empresas que publicam ainda o relatório anual, elas já sentem ou vão sentir, num curto espaço de tempo, um questionamento cada vez maior dos seus stakeholders, que estão, sim, atentos à crescente importância da sustentabilidade. Quando a gente fala de relatório de sustentabilidade, o relatório de sustentabilidade seguindo indicadores de RI é quase que um sobrenome óbvio desse tipo de peça, o que para nós que trabalhamos com isso também é muito gratificante, porque a gente acredita muito na importância dos indicadores, em todo o estudo e de embasamento que está por trás de cada um deles. Então, isso faz com que os relatórios de sustentabilidade sejam relatórios mais abrangentes, focados no equilíbrio entre os temas econômicos, sociais e ambientais, falando de maneira grosseira e resumida, calçado em indicadores que preconizam transparência, credibilidade. A GRI também preconiza os princípios de materialidade e comparabilidade, justamente pelo fato de você seguir indicadores, se você publicar relatórios com base nos indicadores de GRI, isso faz com que a comparação entre o seu desempenho anual e principalmente com relação aos seus pares seja muito mais simples, muito mais objetivo. E o que, na minha opinião, é o mais importante, a gente fala muito disso no MZ Group, o processo pertinente ao relatório de sustentabilidade, GRI, ele envolve tantas áreas das empresas, ele faz com que as empresas tenham que lidar com um número tão cavalar de informações e, principalmente, obriga que as áreas se integrem de uma maneira tão intensa que o processo pertinente à construção do relatório de sustentabilidade acaba por transformar de uma maneira muito positiva a gestão da empresa. Não só a gestão da informação, do conhecimento, mas a gestão da empresa como um todo.
Nós que auxiliamos muitas empresas na construção desse tipo de relatório, a gente observa isso frequentemente. E o relato integrado, que ainda está no primeiro framework, lembrando que é uma iniciativa do International Integrated Reported Council. Ele certamente tem conceitos interessantes já apresentados, muito em linha com o que hoje é preconizado pela GRI, como, por exemplo, o meu termo preferido, que é internalização das externalidades, que também foi comentado pelo Mário, do GVSES, no evento de lançamento da carteira do ISE na última sexta, que para mim é um dos mais importantes. O que significa isso? A empresa reconhecer a influência direta de fatores externos no seu desempenho. Então, desde as condições econômicas até os avanços tecnológicos, questões sociais e ambientais. Também a inter-relação das empresas e do meio ambiente para a criação de valor no curto, médio e longo prazo, falando de uma maneira bem resumida sobre alguns principais conceitos do relato integrado, que, como eu disse no início, ainda está na fase de framework. Também voltando a questões que são trabalhadas muito fortemente pela GRI, a materialidade, concisão, transparência, comparabilidade, fazem parte desse framework do relato integrado, conectividade das informações e, principalmente, como o Ailton comentou na abertura, a simplificação na abertura dos resultados das empresas. Então, voltando ao que o Rodrigo disse, ao que eu voltei a dizer também na minha abertura, é muito mais importante a empresa, primeiro, olhar para si, promover debates internos, entender o momento da empresa antes de definir que tipo de relatório de desempenho ela vai ter como preferência. Então, aqui algumas sugestões. Envolva seus demais stakeholders, além do seu público interno. Aprofunde-se, de fato, na materialidade. Olhe para os seus riscos, enxergue as suas externalidades. Pesquise, estude, compare. Eu acho muito importante, quando uma empresa decide começar a fazer um relatório de desempenho, olhar porque existe hoje no mercado, ou não necessariamente quando ela decide fazer, ela já fazendo, eu acho muito importante ela olhar não só para os pares, mas para outro tipo de relatórios publicados por empresas que podem ser exemplos de qualquer tipo de situação, seja da gestão, ou uma empresa que tem uma comunicação eficaz. Não, eu acho que isso é importante não só para a gente que trabalha com relatório, mas para todas as empresas que publicam esse tipo de tese. Observar como que o mercado está se comportando nesse sentido. Uma dica importante, sempre buscar parceiros e com expertise, porque o processo de produção do relatório envolve diversas etapas, que são todas muito estratégicas para as empresas. Então, o conteúdo é muito importante, a análise dos indicadores de RI é muito importante, a parte criativa, idem, a definição das mídias prioritárias. Então, é muito importante que quem esteja envolvido nesse processo tenha um conhecimento sobre o tema. É isso. Muito obrigada. Passo a palavra ao professor João e, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Eu preciso contar um pouquinho, alguns segundos da minha história de vida para vocês entenderem o contexto da minha abordagem. Eu venho da área da biologia, portanto, eu uso muito as metáforas da natureza para abordar essas questões. Isso significa que eu sou um estranho no ninho, no ambiente de investidores e de executivos de empresa. Eu gostaria que fosse um ambiente em que eu me sentisse como aquela minhoca que caiu no prato de espaguete e disse assim, hoje. Mas eu pretendo abordar com vocês parte dos desafios e deixo para vocês descobrirem as oportunidades. Eu sou professor convidado da FIA, não sou do quadro da FIA, portanto, os equívocos que a FIA puder notar na minha apresentação é da minha responsabilidade como professor convidado e não membro da FIA. O meu trabalho principal eu faço numa ONG, o Instituto Jatobás, que é um think tank em sustentabilidade, e nós trabalhamos com planejamento e desenvolvimento sustentável municipal. Então, eu estou lá no chão de fábrica, onde as questões de sustentabilidade acontecem de fato. Em primeiro lugar, eu encontrei uma certa dificuldade para poder trazer para vocês uma visão única em relação à questão do relatório. Existe hoje uma discussão mundial a respeito de qual é a melhor oportunidade. E quando eu faço a leitura dos comentários, eu vejo que alguns termos são especialmente repetidos nessas discussões, do tipo, as empresas ou os grupos que estão estabelecendo os padrões têm o ajudo das pessoas da contabilidade para introduzir métricas e modelos. Mas parece que está faltando nessa discussão
o dirigente da corporação e os profissionais que lidam com essas ferramentas do mercado. Então, esse chamamento de um diálogo mais plural parece que é uma tônica na discussão dessa nova tendência entre o relatório de sustentabilidade e o relatório integrado. E não é apenas o investidor que está faltando nessa discussão. Está faltando também outro tipo de stakeholder. Então, a conversa parece que precisa ser ampliada. Também eles precisam conversar segundo um novo tipo de diálogo. Eles precisam incluir outras partes, porque existe um elemento intangível chamado licença ou direito de operar, que envolve outros tipos de stakeholders que não apenas o acionista. E do ponto de vista de sustentabilidade, vocês conhecem as histórias das empresas que passaram por uma série de tumultos e aí eles ganharam a rota da sustentabilidade, via, às vezes, movimento de rua. O Occupy the Street é um movimento antigo, mas que parece que no mundo todo está começando a ganhar mais força. E esse Occupy the Street, ir para as ruas, o movimento de massa, é um alerta do ponto de vista da responsabilidade mais ampla da sociedade. Os questionamentos que são vistos quando a gente faz uma leitura do que está acontecendo trazem palavras que acabam sendo repetidas, do tipo: qual é a utilidade, qual é a quantidade certa de informação, qual é a complexidade, a relevância, a pertinência. A atualidade, agora, uma palavra que começa a ganhar cada vez mais força para os relatórios, que é a materialidade. Aí nós temos o Estado chamado BAU, Business as Usual, que reforça com bastante razão a necessidade de atendimento à conformidade. A palavra risco é uma palavra mágica, né? Risco de toda sorte, e não só a prevenção do risco, mas também a preparação para abordar essa questão do risco. Investidores é a palavra-chave para quem os relatórios aparentemente são, de modo geral, direcionados, e o estágio atual da situação. Então, eu trago para vocês um desafio. Segundo a leitura que se faz hoje a respeito dessas tendências, e um apelo que já vem de algum tempo acontecendo, é: por que não também olhar a questão além da conformidade? Por que não também olhar junto com o risco a questão da responsabilidade? E responsabilidade não aquela responsabilidade, digamos assim, tradicional, de fazer alguma coisa quando determinado agente não cumpre o seu papel, mas a responsabilidade que no Brasil é abordada pelo Código Civil. Responsabilidade pelo dano causado a terceiros, independente de culpa. Essa responsabilidade legal, jurídica, esse instrumento jurídico é que eu acho que é importante ser pensado no momento em que uma organização está agindo e é a partir do tipo de atuação que ela vai reportar. Não é fazer uma engenharia de trás para frente. Eu vou relatar aquilo que eu fiz, mas não vou olhar o que eu deixei de fazer. Esse é o novo chamamento que parece que está acontecendo, esse novo tipo de materialidade. Por que não olhar também outras partes? E agora, parece que está ganhando cada vez mais força a situação futura. Então, me parece que a questão do relatório é a ponta de um iceberg que mostra a maneira como a organização atua. E aí vem uma pergunta que eu acho interessante do ponto de vista da reflexão do relatório. Eu vou relatar um projeto ou vou reportar um trajeto? Eu vou tirar uma fotografia do Estado, ano 2012, 2013, ou vou mostrar um filme em que eu tenho uma história passada e mostro a tendência futura? E parece que esse é o novo clamor de reporte, de relatório. Aí o nome, o modelo, me parece ser um coadjuvante, seja o relatório modelo GRI, ou seja o modelo do relatório integrado. Se a gente pensa que no mundo são cerca de 9 mil empresas que geram por ano entre 6 mil a 9 mil relatórios, nós temos hoje 80, 70 mil corporações que determinam o modelo econômico que o mundo segue.
E cada essas 80 mil organizações são outras 700 mil coligadas, relacionadas, filiais. E nós temos quantos milhões de pequenas e médias empresas que nem sequer são chamadas a fazer qualquer tipo de reporte. Então, é uma dimensão impressionante. É verdade que Forbes, quando pega as 500, ou alguns analistas que trabalham com as 200 mais, eles estão falando de 30% do PIB mundial, que é significativo. Só que cadeia de valor sustentável, é uma palavra que começa a aparecer agora do ponto de vista de demanda de reporte. Então, esses são os grandes desafios. E aí nós temos que pensar no que a empresa precisa pensar antes de pensar no seu relatório. Foi muito bem abordado aqui agora há pouco, tipos de relatório. Um relatório do tipo econômico mais ambiental, nós temos hoje essa proposta: como é que eu vou acessar recursos no futuro se eu não garantir que o suprimento possa estar repetidamente acontecendo na natureza? Nós estamos olhando agora materiais do ponto de vista estratégico da produção do futuro. E nós já sentimos que algumas empresas estão tendo dificuldades de acesso, seja pelo preço, seja pela falta de recursos. Se o desempenho da empresa é econômico, ambiental e social, ela já está em outro patamar. Não é mais o patamar de se preocupar com as suas transações, mas é o patamar da preocupação já com sabedoria e de governança. Então, esses são os dois grandes, básicos desafios. Aí nós vamos para quem eu quero esse relatório. É um relatório de conformidade? Ou é um relatório que eu quero mandar para o acionista, investidor, e talvez eu considere outras partes quando o meu projeto de materialidade chama as pessoas para dizer o que vocês pensam da minha empresa. Não é só o investidor que está lá presente. O consumidor está lá. E, às vezes, nem só o consumidor, mas alguém que é afetado pelo negócio da empresa e que nem é consumidor daquilo, mas que é afetado por ela e que pode ter um papel importante. Isso vai gerar um componente de relatório que deve ser pensado antes do relatório. Eu quero me diferenciar, eu quero estar aqui para sempre, e aí vem a palavra sustentabilidade da maneira como eu a leio. É estar aqui por um tempo indeterminado, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Eu gostaria de conhecer os dirigentes da empresa japonesa que tem 1.200 anos de existência. Aquela empresa existiu na época de carroça e ela existe até hoje. É para florescimento, eu quero desabrochar, eu quero evoluir com qualidade, então eu tenho um desenvolvimento sustentável. Mas eu preciso ser reconhecida. E como reconhecimento, aí sim surge o relatório. E eu recomendo a todos vocês que dêem uma lida no último documento que fala sobre a situação do mundo, que discute 2 grandes blocos interessantíssimos de conjuntos de indicadores que às vezes passam desapercebido de quem pensa no relatório dirigido para o investidor, que são os limites de segurança operacional do planeta. Estou falando do planeta como uma grande corporação. E um espaço justo e seguro para se viver. Lá vocês têm análises bastante interessantes de indicadores que são parte dos indicadores dessas organizações com as quais vocês estão acostumados a lidar. Biodiversidade, gás de efeito estufa, energia, água, mas há outros lá do tipo nitrogênio, do tipo fósforo. E nós estamos chegando no limite operacional e podemos ter problemas de produção agrícola sérios. E nós não discutimos essa questão. Começo a pensar na dificuldade que uma empresa tem em escolher o caminho. O que eu faço? Eu continuo do jeito que eu sou hoje, com a evolução do DIY, ou eu vou ler algumas coisas dessas pessoas que estão aí discutindo essas questões novas. E às vezes eu me pergunto assim, quem é que é mais interessado na integração? É o financeiro que está mais interessado em integrar, ou os não financeiros que precisam da integração do financeiro? A ordem do trator não altera o viaduto aqui. Eu, quando assisto um evento de executivos de finanças,
Eu sinto falta dos executivos das outras áreas não financeiras e vice-versa. Existe uma preocupação nas empresas da área de sustentabilidade de ter que convencer a área de finanças da importância da finança se associar aos não métricos financeiros. E os intangíveis, onde é que ficam? E eu ouço também dizer o seguinte, que 30% da imagem da empresa para o investidor é de indicador métrico e 70% é do intangível. Então, são questões, são desafios importantes que devem ser manifestados nesse trajeto, não no projeto. Quais são, assim, as tendências estruturantes, segundo a minha percepção de leitura? Primeiro, uma integração universal em termos de estrutura e conteúdo econômico, ambiental, social, embedded, incorporado. Não cada um trazendo o seu e alguém junta isso, seja dentro da própria corporação, da própria casa, ou com uma cooperação de uma assessoria. Eu imagino uma assessoria, a dificuldade que ela vai ter se não nascer a informação já integrada dentro da corporação. Então, embedded. E aqui eu gosto da figura do band-aid. Né? Sustentabilidade como band-aid é uma construção de rota. O band-aid é ótimo, ele estanca um problema, corrige uma situação, minimiza, às vezes até enfeita, porque você tem band-aids com figurinhas, com desenhos coloridos, e você tem band-aids de vários tamanhos. E é assim que eu acho que a rota da sustentabilidade deve ser. Você não consegue chegar e fazer uma transfusão intravenosa e botar sustentabilidade na organização. Eu estou falando antes do relatório, porque para mim o relatório é a maneira de se apresentar. É o filme, não é a foto. Passado, presente e futuro, quer dizer, qual é o histórico, quais são as relações e análise de gestão e inovação. E aí eu tenho um problema de acurácia, relevância e transparência total. A SEC, nos Estados Unidos, ela pede como é que a empresa se gerencia, como é que ela analisa o seu desempenho. Materialidade e avaliação de desempenho, governança econômica, ambiental e social, e aqui, importante saber quais são os valores que estão por trás dessa questão. Paradigmas tecnológicos, sociais e de mercados, quais são as megatendências que estão acontecendo. Eu estou olhando esses movimentos que estão acontecendo, eu estou me fixando nesses indicadores clássicos. Integração financeira com internalização de externalidades. Essa palavra, externalidade, ainda vai ser um grande fantasma que assustará muita gente, porque é uma questão complicada a empresa decidir internalizar uma externalidade no mercado e perder concorrência para um competidor que não o faça. Então, existe uma necessidade quase de políticas públicas que diferencia a empresa que está internalizando a externalidade, enquanto o mercado, ele não toma a iniciativa de dizer, daqui para frente a externalidade é uma regra. E há muitas coisas que aconteceram para o bem que foram definidas pelo mercado, não por políticas públicas. Articulação com informações na cadeia de valor. Essa é uma coisa que está começando a ganhar força cada vez mais. Não supply chain, não cadeia de fornecedor, cadeia de valor. E agora com uma componente mais complicada, sustentável. Como é que eu vou fazer para introduzir a sustentabilidade nos meus membros da cadeia de valor? E aí, cadeia de valor é até a base da pirâmide. E a gente conhece empresas grandes, transnacionais importantes, que pensaram na cadeia de valor, na base da pirâmide, de produtos que não têm assim, uma visão de mercado extremamente poderosa, mas que está atendendo uma determinada comunidade. E aí eu lembro vocês do perigo da gente não julgar bem certas situações. Então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir essa expressão abraçar a árvore como seja dos movimentos xiitas ambientalistas. Eu acho que a gente pode fazer uma leitura diferente disso. Podemos olhar isso dentro de uma metáfora, dizendo, cara pálida, vamos tomar cuidado com os recursos renováveis, porque eu preciso dele para a minha atividade produtiva. E quando eu abraço e protejo, eu estou dizendo, cuidado com a sua externalidade. Então, há maneiras de se ver as coisas. Sempre existe, como dizia o João Milberti, parecido 3 lados da moeda. Um lado, o outro lado, e tem um terceiro, que se a gente tiver boa vontade, a gente vai enxergar também. Então, cabe saber, cabe perguntar, quais são os indicadores
ambientais que são de fato relevantes para o meu tipo de negócio? Quais aqueles indicadores que o meu negócio cria maior impacto? Que tipo de relevância tem esses impactos? Da mesma maneira, eu tenho que pensar nos sociais, e aí as coisas ficam complicadas. Enquanto eu tenho algumas métricas razoavelmente boas para os ambientais, e olha que o conceito de ecoeficiência proposto pela Casa Matriz dos CEBEDs, eles foram propostos há quase 15 anos atrás. E quantas pessoas estão usando as métricas da ecoeficiência? Então, existem ferramentas, mas o mercado ainda não percebeu que talvez a percepção de algum tipo de stakeholder esteja cobrando isso. A Puma, por exemplo, decidiu inovar. Calculou o custo do impacto ambiental do seu negócio como um todo, não indicadores específicos. E parece que o movimento da economia circular, liderado pelo presidente mundial da Unilever e pela Fundação Ellen MacArthur, que criou as empresas aderentes à economia circular, vai gerar um outro tipo de relatório, um outro tipo de visão, com uma métrica ambiental muito mais potente. E aí vem o cipoal de relatórios com os quais vocês têm que lidar. Relatório geral ou global, setorial, temático, empresarial, por produto, e aí na linha governamental ou nacional. Então, existe uma profusão de modelos, uma cesta básica ótima para alguém, segundo a proposta aqui dita, para escolher aquele com o qual ele se identifica, que atende à sua maior necessidade. Mas a grande questão está do outro lado: que métricas eu vou adotar para relatar? As financeiras estão muito bem obrigadas. Por quê? Porque existe uma obrigação da empresa responder pela sua atividade financeira, mas não existe uma obrigação. São poucos os exemplos ainda de relatório mandatário de sustentabilidade com a incorporação dos outros indicadores. Mas aqui tem algumas coisas. Que métricas estão hoje disponíveis, além do carbono e da biodiversidade, que parece que é mais uma declaração de intenções do que de métrica com relação à sua atividade, com relação à biodiversidade. Isso não é uma crítica, nenhuma queixa, é apenas uma constatação que isso pode ser o desafio de alguns anos, talvez 2, 3 ou 4 anos. Como é que eu meço isso? Do ponto de vista ambiental, há algumas ferramentas interessantes. Pegada do carbono, pegada hídrica, pegada social, né? Pegada ecológica. A ecoeficiência está aí disponível para ser utilizada. Fardo ecológico é uma métrica super interessante que mede qual é o impacto total da organização no seu tipo de negócio. Mas ainda estão muito no campo acadêmico, embora algumas experiências já estejam mostrando que foi assim que a Puma calculou o seu impacto no mercado. Energia embutida é uma métrica que talvez venha a surgir de uma forma muito interessante, porque ela universaliza a métrica, ela mede quanto que um determinado bem ou produto ou processo representa em termos de custo ambiental pela intensidade de uso de energia solar. Se nós pensarmos que nós estamos aqui com materiais à nossa disposição, tudo isso aqui nasceu da fotossíntese graças à incorporação de energia solar. Quer dizer, é um outro jeito de olhar, e existem, graças ao Instituto Wuppertal na Alemanha, indicadores e coeficientes que nos ajudam a calcular esses elementos para produtos que são utilizados nos processos produtivos. Pode ser que isso aqui venha surpreender-nos num tempo relativamente curto, e aí sim nós precisamos de trazer as pessoas da área acadêmica para decodificar isso e traduzir isso em termos de métricas. Aí nós entramos numa zona cinzenta tremenda, que é a área social. E eu vejo duas ferramentas emergentes: benefícios sociais líquidos e o SROI. Há uma comunidade que está trabalhando o modelo de contabilidade da socioeficiência. Mas eu não vejo nos relatórios as métricas que não sejam apenas com as pessoas da casa, ou então as ações sociais tradicionais.
O que aconteceu nesse universo de relatório nos últimos, de 1980 para cá? Esses dados são interessantes, que mostram, em primeiro lugar, qual é a apropriação que nós humanos fazemos dos recursos da Terra. E somos inteligentes o bastante para aprender que isso está passando por uma mudança, houve uma mudança, e a mudança ainda ocorrerá de uma maneira talvez mais rápida do que imaginávamos. Então, aqui nós temos a extração de recursos da terra para o processo produtivo. E é disso que nós estamos falando, da vida das empresas, da vida das pessoas. E nós temos que olhar que, acompanhando essa mudança, houve uma mudança do tipo de reportar o tipo de conduta que as empresas têm. Houve uma época em que predominavam os relatórios ambientais, e à medida que o tempo foi passando, surgiram os relatórios de caráter ambiental social, depois de responsabilidade social corporativa ou responsabilidade social empresarial, que acabou sendo engolido pelo relatório de sustentabilidade e agora começa a aparecer a despontar o integrado. E essa é a maneira que deveria ser. Não dá para continuar as finanças de um lado, falando com investidores apenas, porque, no fundo, todos nós somos investidores. A gente quer ter o nosso dinheiro aplicado num banco, o banco aplica numa empresa, então nós somos investidores de empresa. Não aquele tipo de investidor que tem direito de voz e assento numa assembleia, mas de investimento, porque nós precisamos olhar para o nosso futuro. Então, aqui está o nosso grande desafio. Como é que nós temos que pensar daqui para frente como corporação grande, essas 200 corporações que definem o modelo econômico mundial, ou as 2.000 que determinam condutas outras mais específicas, ou as 700.000 que estão associadas com essas 2.000. E qual é o nosso caminho? Aí eu deixo vocês com esse desafio. E, a propósito, por acaso, ontem eu encontrei um texto da Pricewaterhouse. Assim, se os investidores de fato se preocupam com sustentabilidade. Um artigo interessantíssimo que analisa isso e mostra que sim, eles se identificam, mas não sabem muitas vezes exatamente o que fazer com isso. E cabem às pessoas que estão preocupadas com os relatórios traduzidos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença a Fabiana e ao professor João, mas eu vou falar de pé por um motivo bem simples. Eu vou fazer uma apresentação, mas eu vou tomar a liberdade de usá-los na minha terapia coletiva aqui. Então, o papel do auditor sempre é um papel difícil, então eu vou aproveitar aqui esse final de ano para a gente também dividir um pouco aqui as agruras. Okay? Bom, meu nome é Henrique Campos, eu sou sócio de auditoria das demonstrações contábeis da BDO. Vocês podem perguntar por que os meus dois sócios, meus colegas da área de auditoria de relatório de sustentabilidade, o Mauro Ambrosio e a Viviane, não vieram, mas isso tem um motivo. Eu vou falar mais à frente. Nós estamos, dentro da BDO, integrando as equipes que vão fazer a auditoria de balanço das demonstrações contábeis e a auditoria de relatório sustentável, porque a realidade hoje é um pouco diferente. São equipes totalmente apartadas, que ainda não se comunicavam e que iam lá com as suas demandas e os seus pedidos. A ideia, a partir de agora, é dentro da ideia do pensamento integrado, também integrar as equipes. Acho que nada menos justo do que isso. Ok? Bom, eu comecei minha carreira numa empresa chamada Arthur Andersen. E no início do ano, quando eu comecei a estudar o assunto do relato integrado, eu achei um material de 1998, dessa minha antiga firma, que já falava sobre o pensamento integrado. Então, ou seja, foi um início de discussão, que depois, na época, não andou, mas contribuiu com as discussões de hoje. Qual que era a ideia desse documento lá atrás de 98? Hoje, os principais reportes dentro do relatório anual de uma empresa são
as peças são demonstrações contábeis, você tem o chamado formulário de referência, você tem o relatório da administração, você tem os press releases, relatório de sustentabilidade e outros materiais que as empresas preparam para o mercado. A ideia do relato integrado não é criar mais um documento, mais um reporte. A ideia é que esses documentos que já existem se conversem. Aí a pergunta é, se eles vão se conversar, como entra a figura do auditor neste movimento? Ou seja, qual que é o papel do auditor? Então, eu divido em duas fases. O primeiro papel é o papel que a gente está tendo aqui hoje, que é o de contribuir nas discussões e aprender, ter uma curva de aprendizado nessas discussões. Porque nós também sentimos falta disso quando fazemos os nossos trabalhos. Então, essa é a primeira fase. A segunda, que aqui está em discussão, é como o auditor vai validar, auditar essas informações. E aí uma novidade para vocês, está em discussão no IFAC, que é o órgão mundial dos auditores, e o IBACOM, que é o órgão brasileiro dos auditores, Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, já está em discussão um novo modelo de parecer dos auditores independentes, que será um novo relatório dos auditores independentes. Hoje, o que o auditor opina nas demonstrações que estão ali? Ele tem um relatório, uma opinião sobre as demonstrações contábeis e tem também uma opinião sobre o relatório de sustentabilidade. Então, ele não opina diretamente no formulário de referência, no relatório da administração, press release e nos outros documentos. E mesmo esta opinião sobre as demonstrações contábeis e sobre o relatório de sustentabilidade são equipes, como eu comentei no início, apartadas. Então, eu, Henrique e a minha equipe, nós opinamos sobre as demonstrações contábeis. E uma outra equipe, que eu tenho 2 sócios, que é o Marlon Belge e a Viviane, opinam sobre o relatório de sustentabilidade. Bom, a partir de agora, nós vamos unir essas equipes, unir os sócios, e vamos, a mesma equipe, opinar sobre os dois. Só que, mais do que isso, o novo modelo, o novo escopo do auditor, que possivelmente será implementado em 2015, mas ainda não está confirmado, o auditor também terá que opinar sobre o relatório da administração. Então, o seu escopo aumenta. Aí você pode me perguntar, Henrique, o auditor hoje não vê o relatório da administração, ou seja, aquela peça está solta lá dentro? Não. O auditor revisa o relatório da administração apenas os números que têm relação com as demonstrações contábeis. Então, lá no relatório da administração, os administradores declaram: a receita da empresa aumentou de um ano para o outro 10%. Então, isso eu preciso ver, preciso checar isso. A empresa tem por estratégia mudar o seu foco de negócio. Isso eu não reviso, não está no meu escopo. A partir de agora, eu vou ter que olhar isso. E aí, entra uma grande discussão. Como eu, auditor, dentro das minhas normativas, vou opinar ou vou analisar isso? Hoje, eu ainda não tenho a resposta. Mas, essa discussão veio numa excelente hora, porque ela veio no momento de discussão do relato integrado. Então, ou seja, a discussão coincidiu no momento adequado. Por quê? Porque eu também vou ter que analisar como eu vou discutir, analisar e opinar sobre o relato integrado ou sobre o pensamento integrado. Porque já que o relato integrado pode não ser um documento apartado. Então, acho que a discussão veio em boa hora e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque a ideia é que os nossos órgãos internacionais, e nós lá na BDO, a BDO International, que está sediada em Londres, nós coincidentemente estamos sediados na Baker Street, que é a mesma rua do Sherlock Holmes, né? Não é muito bom isso, né? Mas enfim, mas é 2 quarteirões para frente. Então, a nossa casa matriz está discutindo qual é a melhor forma de fazer isso. E essa discussão também envolve os nossos
pares, os nossos colegas, as demais empresas de auditoria. Mas é uma discussão importante. Agora, é importante também destacar que o relato integrado é um desejo antigo dos auditores. Quero aqui colocar mais esse assunto na minha terapia com vocês. Por quê? Porque nós, auditores, sempre sentimos falta e o IFRS tem nos ajudado com isso, mas ainda é limitado, a gente sempre sentiu falta dos demais departamentos e principalmente dos demais membros do nosso, que a gente chama do público estratégico, né? Eu vou até pular até para colocar o conceito com vocês. Ou seja, como os membros dos nossos públicos estratégicos, os stakeholders, e como as demais áreas da empresa, principalmente a alta administração, se envolvem na preparação e na divulgação dos documentos, por exemplo, do relatório anual. Porque, normalmente, isso melhorou demais nos últimos 10 anos, mas ainda a gente tem um desafio à frente. Esses documentos não estavam interligados com o que a alta administração pensava por estratégia. As pessoas falam, o auditor tem algum tipo de preocupação com a perpetuidade da companhia? Sempre teve, não é a partir de agora. Existe uma normativa que a gente chama de going concern, ou seja, se o auditor tiver algum indício ou tiver verificar alguma coisa nos seus testes, que aquela companhia tem riscos de perpetuidade, eu sou obrigado a colocar no meu relatório, que a gente chama comumente de going concern. Então, isso já estava incluído. Agora, quando eu ia discutir essa normativa na administração e na alta administração, eu tinha uma dificuldade muito grande de comunicação de como isso era endereçado pela companhia. Normalmente tinha a questão da confidencialidade, mas isso não estava interligado naqueles documentos. Então, a partir de agora, com o relato integrado, essa discussão vem à tona. Isso para nós é ótimo. Então, o relato integrado é e sempre foi um anseio também dos auditores. Só voltar aqui um pouquinho um slide, eu vou dar aqui um pouco a visão de onde nós entrávamos na discussão do relato integrado até o momento. Então, nós nos reportávamos em algum momento desse alicerce aqui, mas sempre estivemos muito ligados a este pilar aqui, que é o econômico financeiro. Essa era a nossa vida. Vida simples, tocava o barco, ok, e a gente era feliz. O mundo mudou. O mundo não está mais simples agora. Agora, nós vamos também ter que discutir esses outros dois pilares aqui, que é o social e o ambiente que sustenta tudo isso aqui. Aí eu vou fazer aqui a nossa meia-culpa. Nós ainda não estamos preparados para isso, né? Como não estávamos preparados para os IFRS. Mas a gente, as firmas internamente, e aí eu posso dizer isso aqui, os meus pares, nós estamos trabalhando fortemente para treinar as nossas equipes, as mais diferentes unidades de negócios e tipos de indústria, para poder prover esse trabalho. Porque, a partir de agora, nós não vamos poder ficar somente neste pilar confortável. A gente vai ter que analisar, ter uma visão 360 graus dos nossos relatórios que nós revisamos. Então, este é um momento importante. Voltando aqui para os públicos estratégicos, eu faço parte de um grupo de estudo junto com a Ailton Leite, onde eu não posso usar o nome stakeholders. Né? O pessoal é duro lá. Né? O pessoal não deixa eu falar. Mas tudo bem. Mas eu vou falar. Os stakeholders têm um papel também importante. Por quê? Porque hoje nós também não temos acesso ou conversamos pouco com todos os stakeholders.
Alguns nós falamos com exaustão, né? No caso de clientes, fornecedores, governo, agentes de crédito, e alguns outros nós melhoramos a nossa comunicação nos últimos anos, principalmente com relatório de sustentabilidade, são as ONGs, mídia, academia, produção científica, e alguns outros nós vamos melhorar a partir de agora, que é o caso das ONGs e principalmente os funcionários. Porque os funcionários são uma peça importante na engrenagem de qualquer firma. Então, isso é importante e a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. E por que surge o interesse? Vocês já devem ter visto este quadro, que é aquilo que é depositado na plataforma do GRI. Este é o mundo, né? Ou seja, quantos relatórios foram depositados na plataforma, mais de 3.500. E o Brasil, apesar de ter entrado com um pouquinho de atraso, a nossa curva ela é muito mais forte que a curva mundial. Ou seja, nós temos mais de 150 relatórios depositados na plataforma. Isso é um movimento importante, mas isso vai ter que, a partir de agora, se conversar, eu vou voltar lá um pouquinho, se conversar com os demais documentos. E aí eu acredito, e aí uma sugestão, que uma forma que nós temos de incluir o relato integrado nesses documentos, um documento muito rico que poderia incluir isso, e que a partir de agora também estará no escopo do auditor, é isso aqui, né? O relatório da administração, que ainda no Brasil está passando por uma fase de aprimoramento, mas que ainda precisa ter alguns novos degraus. Então, eu acho que esse é um movimento interessante. Aqui eu queria destacar só a palavra do pensamento integrado. O professor usou aqui dois termos que eu até anotei, que tem sido muito falado. O primeiro, que o relato integrado não é uma fotografia, é um filme. Eu, quando eu revisava a fotografia, eu ia lá, via se tinha Photoshop e tal, e dizia que estava certo. Isso agora não vai ser tão simples, eu vou ter que ver o filme. Então, esse é um desafio que nós temos. E o outro que o professor comentou, que o que é importante, o projeto ou o trajeto? Né? A gente focava no trajeto, agora a gente vai ter que focar no projeto. E a questão do intangível. Sabe que no balanço das empresas tem uma rúbrica chamada intangível. Né? Eu vou fazer uma confissão a vocês aqui. Se existe um terror para o auditor, está nessa conta, chamada intangível. Se você começa a se preparar para uma reunião do dia seguinte e vê que lá entre os assuntos tem um assunto intangível, acabou sua noite. Acabou sua noite. Aí você fala, pô, Henrique, é difícil? É difícil, mas melhorou. Porque antigamente no Brasil tinha uma rúbrica chamada diferido. Aí eu vou até contar uma história para vocês. Nós temos um sócio alemão, que é o Joaquim, lá na Belém. E uma vez eu estava dando um curso internamente, há uns 5, 6 anos atrás, quando ainda existia o diferido. E aí eu explicando sobre o diferido, ele levantou a mão e falou assim, Henrique, eu não entender o que é diferido. Aí eu expliquei novamente. Aí ele falou, não, Henrique, agora eu entendi. Se eu não sei onde coloca qualquer coisa no balanço, eu jogo lá no diferido. E era mais ou menos assim mesmo. Não é mais assim. Hoje você tem uma norma. Então, hoje você tem um intangível, onde você coloca lá dentro de acordo com algumas normativas. Mas o auditor é um cara centenário, gente. Vocês têm que ter paciência com ele. É um povo difícil. Então, a gente pensa como a gente tem melhorado bastante, mas a gente é viciado em norma, em passo de programa. Então, o auditor pega um passo de programa e fala, faça isso, faça aquilo, tá, e no último ponto está assim, olhe para frente e dê um sorriso. O cara faz exatamente aquilo. Ele não sai daquilo ali. Ele segue o script à risca. No intangível, não tem como você fazer script. Por quê? Porque você tem lá uma inteligência que precisa pensar, etc. Então, é um assunto um pouco mais difícil para a gente. Por que eu quero dizer isso? Porque este é o desafio que nós teremos no relato integrado. A questão da mensuração, da revisão, de como entender esse intangível.
O professor contou aqui uma frase do Jerome Betting, que a moeda tem 3 lados. Então tem o lado A, né, a cara, o lado B, a coroa, e tem o terceiro lado. Esse lado é o mais importante, porque é o intangível. Ele não está ali à mostra, mas eu preciso analisar. Então isso é importante. Então, este acho que é o nosso grande desafio. Adicionado a isso, a gente tem um país que está melhorando a sua governança, né, até governamental. As pessoas, às vezes, as pessoas mais jovens me perguntam, Henrique, na sua interpretação, o que foram os movimentos de junho? Para mim foi um movimento de governança. Ou seja, as pessoas estavam na rua, aqui na Faria Lima, discutindo governança. Ou seja, qual que é a governança do Brasil? O dinheiro vai para onde? É feito o que com esse dinheiro? Então, é um movimento de governança. Então, eu acho que você tem um pensamento integrado, um relato integrado, que mundialmente é um assunto complexo, um assunto que está em discussão, mas que discutir isso em mercados maduros, como Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, é uma discussão muito boa. No Brasil ela é melhor, porque a gente ainda está numa fase, está numa curva de aprendizado. E nós temos Brasis. Lá na BDO nós temos 18 escritórios. Eu, semana que vem, vou estar no Nordeste. Cada região do Brasil é um Brasil separado, é um planeta separado. Então, a gente vai também, dentro do nosso país, ter esse desafio de convencer os vários Brasis às várias culturas de negócio. Bom, aqui eu dei um barra-copy da apresentação do relato integrado, mas eu quero discutir com vocês onde nós nos encaixamos aqui. Então, aqui é onde nós estamos nesse momento, nos financials. Ok? A dificuldade está no intangível, que é no intelectual, e estamos acessando também os capitais humanos, sociais e naturais. Isso entra aqui, é trabalhado, a gente dá muito foco, principalmente de como essas informações entram, e o nosso trabalho de como as informações saem, ou seja, os inputs e outputs. Fazemos algum trabalho, que são as atividades de negócio. Agora, como isso está sendo conversado, dito, etc., que é o nosso desafio. E é aqui que nós vamos agora, estamos internamente nos preparando, enquanto auditores. Ou seja, como isso está sendo falado e como isso está sendo reportado. A gente sempre usa o exemplo, lá no nosso grupo, que o Leite preside, que é uma empresa que diz, lá nos seus documentos, que está tudo lindo, maravilhoso, etc., só que aí você vai lá no seu balanço, tem uma provisão para contingências trabalhistas, ambientais, gigantesca. Ou seja, o discurso não está muito afinado, né? Num documento você diz que está tudo bem, e no outro documento você tem lá uma herança que você precisa honrar. Então, será que realmente está indo tudo bem? Eu acho que o relato integrado vai estar colocando essa discussão em tona. E é isso que a gente já discutia como auditor anteriormente, que a gente vai passar a discutir também. E por último, mas não menos importante, os nossos desafios, que alguns eu já adiantei. Ou seja, como revisar isto, como ver o escopo dentro do relato integrado, ver como é que a gente vai fazer o assurance disso, a asseguração disso, quais serão as técnicas, e também o desafio que nós temos nas firmas de auditoria, e aí eu incluo a BDO, mas que a gente vai fazer o primeiro exercício agora nesse fechamento, que é o de integrar as equipes. Como eu comentei no início, hoje as equipes são apartadas. Você tem uma equipe que revisa, que audita as demonstrações contábeis, e tem uma outra equipe que audita o relatório de sustentabilidade. Até um dia desse, para você ter uma ideia, eu não sabia nem o andar que eles ficavam. Agora a gente já está conversando, a gente juntou essas equipes e vamos fazer o trabalho em conjunto. Eu acho que já é um passo pequeno, é verdade, mas já é um primeiro passo que a gente pode contribuir nessa discussão. E estamos abertos. Nós temos um órgão de classe, que é o IBACOM, nós temos lá um grupo, estamos criando lá um grupo técnico para estudar o assunto, exemplo do que fazemos com outros assuntos temáticos, e a gente está aberto. A gente está aqui para discutir, está aqui para contribuir, está aqui para solidificar a governança brasileira. Eu procurei ser breve
mas ao final estou aberto aqui para as perguntas. Obrigado. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando a Global Reporting Initiative, é uma organização não governamental, conhecida de muita gente aqui já no Brasil, né? Mas, enfim, não custa, né, realinhar, né, qual é a causa dessa ONG, né, e o que eu estou fazendo aqui no Brasil. Enfim, vou falar um pouquinho do G4 também, que é a nova versão aí das diretrizes da GRI, né, e eu acho que fica muito claro o que o mercado ganha com essa discussão do relato integrado. Ela ganha muito, ela ganha um mercado com informações mais consistentes, né, então maior facilidade para todos tomarem decisões nesse mercado. Então, eu vou falar um pouquinho da GRI, como é que ele se encaixa nisso tudo. Bom, a GRI é uma ONG, ela nasceu nos Estados Unidos. Na verdade, ela começou a ser gestada na época do acidente da Exxon Valdez. Esse acidente acabou provocando algumas reflexões de investidores, principalmente fundos de pensão. Então, os executivos e os gestores desses fundos começaram a pensar: puxa vida, temos valores, princípios, defendemos os direitos dos trabalhadores, defendemos a causa do meio ambiente, mas somos coniventes com o acidente, porque estamos investindo naquela empresa. Ou seja, no fundo, como eu estou investindo lá, eu também sou responsável por aquele acidente. Então, a GRI nasceu disso, ela começou a ser gestada aí, e ela nasceu em 97. E o mote era: o mercado precisa de mais informações para tomada de decisão. Ou seja, o relatório financeiro, que é aquilo que a gente já trabalha normalmente, não é que isso é incorreto e a gente vem lutar contra isso, não. O que a GRI, o IARC vem trazendo é: precisamos de mais informações para tomadas de decisões consistentes. Então, assim, nasceu a GRI. A GRI ela se colocou um desafio muito grande, como ela tinha esse nome logo de início, Global Reporting Initiative, ela precisava trabalhar de maneira global. Então, o que ela fez? Ela reuniu conselhos formados por pessoas de várias partes do mundo, mas também de várias origens, porque a gente estava falando não só de informações financeiras, a gente estava falando de outros aspectos também. Então, a gente precisava de sindicalistas, a gente precisava de ativistas de meio ambiente, de direitos humanos, mas também de empresários, para começar a discutir o que seriam esse complemento para as informações que já eram geradas pelas empresas. Então, a GRI, ela trabalha sempre dessa forma. Hoje são milhares de pessoas que fazem parte dessa rede. Aqui nós temos uma integrante de um dos conselhos da GRI, que é a Sônia Favaretto, da Bolsa. Ela faz parte de um conselho que funciona como uma espécie de parlamento, ou seja, antes de qualquer conteúdo ir para o conselho técnico e depois para o conselho administrativo, ele tem que passar por esse conselho, que é formado por cerca de 50 pessoas aí do mundo todo. Enfim, ter essas pessoas do Brasil, nós temos mais pessoas do Brasil nos conselhos, representa a voz brasileira lá. Agora, quando a pessoa já usa as diretrizes, por exemplo, como o Fernando aqui, do Itaú usa, como a Frenéia ali da Votorantim, vocês acabam já fazendo parte da rede da GRI. Por quê? Ao utilizar, vocês acabam experimentando a metodologia, e aí vocês são as únicas pessoas que podem fazer as críticas, sugestões ou elogios para a GRI, para que o aprimoramento contínuo continue sempre. O aprimoramento contínuo aconteça, enfim. Então, a GRI, com essa rede de milhares de pessoas, ela produz aquilo que a gente chama de diretrizes GRI para relato de sustentabilidade. Então, é um conjunto de informação, é uma sugestão que a GRI traz para que a empresa construa suas informações, que a gente chama de ASG, Ambiental, Social e de Governança. Bom, a GRI tem como missão, ela acredita que no futuro, essa questão de fazer um relato de sustentabilidade, ter um relato de administração da empresa com informações ASG, não seja uma questão de pioneirismo e seja comum. Isso seja normal numa sociedade, que ninguém tem que falar: olha, você não faz. E a gente já está, a gente avançou muito nisso, então agora não é muito uma questão de
é legal ter, mas sim, por que você não tem? Né? A pergunta já está nesse nível, principalmente para as grandes empresas no mundo e no Brasil. Enfim, hoje acho que 100% das listadas, né, até por um apoio grande que a Bolsa tem dado via o projeto Relate ou Explique, a gente tem 100% das grandes empresas já trabalhando com informações não financeiras nos seus relatos. Tá? Vamos lá? Bom, é isso. Né? A gente tem um contexto em que a gente já está consumindo mais que 1,5 planeta. Né? No último relatório do WWF a gente viu isso. Agora, como é que você, né, vai ser uma empresa de sucesso numa sociedade falida? Né? Não tem como. Então, a GRI ela vem trazer esse tipo de informação também para ajudar as empresas a trabalharem essas questões, ou seja, num contexto que a gente vive, ela pode atuar de maneira a fazer parte da solução. Tá? Bom, o que é relatório de sustentabilidade? O que é o relatório? O que a gente vem trazer com mensagem pela GRI? A gente vem falar, é preciso complementar o relato que vocês já fazem com informações socioambientais. Tá? Ou seja, então a gente traz aquilo que representa essa parte de baixo aqui do iceberg. Tá? A gente vem trazendo informações, por exemplo, sobre qualidade de governança, de gestão, a gente vem falando de direitos humanos, meio ambiente, relação com os trabalhadores, com a comunidade e tantos outros itens mais. E quando a gente pega, por exemplo, na vida real, um acidente recente ou algum escândalo empresarial em que acionistas perderam dinheiro, em que comunidade saiu perdendo, né, e que trabalhadores da empresa saíram perdendo, onde é que isso tudo aconteceu? Onde é que estava o centro disso? Na parte de cima ou na parte de baixo? Naquela parte de cima é o resultado, na verdade. Né? E essa parte de baixo aqui é o que suporta a criação de receita. Então, é muito claro, o que o mercado ganha com essa questão do relato integrado é isso. Né? Informações consistentes para a tomada de decisões mais certeiras. A empresa vai ganhar, no momento, né, ela ganha em duas formas. Ela ganha da porta para dentro, porque ela ganha na gestão, ela ganha, por exemplo, quando ela fala de fornecedores, né, isso, assim, acho que é uma questão de mudança. Né? A gente fala de gestão de fornecedores, pode ser só gestão de fornecedores. Agora, você fazer um trabalho na cadeia de fornecedores, a garantia de que a sua entrega, por exemplo, a maior garantia de que a sua entrega vai ser em dia, que a qualidade do seu produto vai ser melhor. Então, a gente está trabalhando nessa parte aqui de baixo, né, do iceberg. Isso faz sentido para vocês? Tá? Então, todo mundo que está trabalhando em relatório GRI está trabalhando nessa parte aqui, tá? Nessa parte de baixo do iceberg. O desafio é agora mostrar a relação do que acontece aqui embaixo, né, com a criação de receita ali em cima. Isso a gente não consegue mostrar ainda via comunicação. A gente sabe o que acontece, porque qualquer acidente que acontece, ou qualquer problema que acontece nessa parte de baixo, a gente vê a perda ali em cima. Então, vamos lá. Seguindo, né, a GRI ela existe desde 97, ela produziu a G1, a G2, a G3, o G3.1 e agora a G4. Tem empresas no Brasil que vêm usando desde a G1, né, e tem empresas que começaram na época da G2, como a CPFL, por exemplo. Natura começou com a G1, Petrobras começou com a G2, a Itaú começou com G3. Né? Enfim, mas a maioria acabou começando com o G3, porque realmente ela estava mais amigável. Né? Foi traduzida para a língua portuguesa mais rápido, né? E agora a gente já tem a G4 e já está traduzida para o português também. E ela ainda está mais amigável ainda do que a G3 e a G3.1. Tá? Muita gente acha que uma nova versão, está mais difícil. Não, gente. Quem fez o exercício já usando o G3 vai ver que tudo que a G4 está pedindo já estava lá. Tá? E mesmo na fala da BDO, quando a gente fala, né, informações mais equilibradas, isso também já estava lá desde a versão G2. Né? Então, porque nós tivemos sempre o princípio de equilíbrio de informações. Eu acho que o que aconteceu foi um uso incorreto dessa ferramenta.
né, acabou virando uma ferramenta mais voltada para a publicidade do que para a gestão. Né? Então, aí a gente acabou tendo aí relatório em forma de poema, relatório, e isso daí não vai ajudar o mercado. Né? Então, a gente tem um desafio grande, a G4, ela vem trabalhando nisso. Tá? Então, ela vai agora pegar fundo nessa questão, por exemplo, da materialidade, que é você relatar realmente aquilo que importa. Né? Porque, até hoje, a gente tem, não sei se vocês, acho que eu estou vendo muitas carinhas novas aqui, né? Mas vocês lembram do Giliad? Lembram? Ele tinha uma música que falava assim, eu era criança, eu cantava, porque, né? Aquela música que falava que aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Então, tem relatório que parece que está falando, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu, porque fala de tudo, menos daquilo que é realmente inerente à empresa. Então, parece que uma empresa está falando coisas de louco, porque fala de tudo menos de si mesmo, né, dos seus próprios impactos, dos seus temas materiais. Tá? Então, a G4 vem com maior foco nessa questão de relevância, materialidade e limites. Tá? A G4 não é uma nova ferramenta, ela é a mesma ferramenta que a GRI criou em 97, mas aprimorada. Tá? A GRI trabalhou bastante nessa questão do rigor técnico das informações, então ela teve ajuda das Big Four, né? ela teve o patrocínio da Big Four da seguinte forma: profissionais da Big Four eram escalados para que um dia por mês estivessem com a GRI, trabalhando em cima da G4, do conteúdo que era produzido pela rede, passava por esse pessoal para garantir o rigor técnico e ajudar nessa questão da auditoria no final. Tá? Bom, os novos temas da G4. Bom, a G4 trabalhou bastante em governança na questão de remuneração. Talvez não seja uma questão tão pesada aqui, porque a CVM já pede essa informação. Né? E por que ela trabalhou essa questão da remuneração? É por causa da crise de 2008. A crise de 2008 não foi uma crise financeira, foi uma crise de governança corporativa com foco nessa questão da remuneração. Então, a GRI vem trazendo esse tema dentro de governança corporativa. Ela abriu um tema dentro, né, das informações padrões, que é um tema novo, que está ligado também à questão de governança, mas outros temas também, né, ética e integridade, que acaba sendo transversal. Ela colocou cadeia de fornecedores. Então, você tem a descrição da cadeia de fornecedores, tanto no perfil, quanto como forma de novos indicadores nos temas ambientais, direitos humanos, relações trabalhistas e sociedade. O indicador de fornecedores no econômico é um que já existia, ele simplesmente foi realocado. Tá? O G4 teve temas revisados também em profundidade. Então, a gente está falando de integração de relatório aqui da parte ASG com a parte financeira, mas mesmo dentro do próprio movimento da sustentabilidade, há uma necessidade de integração de informação. Né? Então, a GRI trabalhou, por exemplo, as questões de informações, de emissões e energia, muito em sintonia com o WRI, né? Então trazendo bastante ênfase no protocolo GHG e também com o CDP. Tá? Então, isso é uma forma também de integrar, né, o trabalho que a gente faz para facilitar aí o processo depois da integração dessa dimensão aqui na parte financeira. Tá? Então, tem outro tema que foi trabalhado, que é a questão anticorrupção. Tá? Isso foi revisado, já existia. Dentro de cadeia de fornecedores, também há um outro esforço da GRI para integrar com outras iniciativas. Tá? Então, a GRI trabalhou muito a questão de queixas e reclamações na cadeia de fornecedores, com base no relatório Huggy, né, que é o relatório produzido pelo secretário da ONU de Direitos Humanos. Então, a gente vai perguntar muito sobre queixas e reclamações na cadeia de fornecedores, na parte ambiental, na parte de direitos humanos, relações trabalhistas e sociedade. Também há um esforço da GRI para se integrar com o CDE, com o Pacto Global. Tá? Então, a gente pode ver no final do caderno da G4, né, uma tabela em que a gente mostra as correlações e sinergias. Tá?
Bom, a estrutura, né, da G4 não muda muito. Eu estou colocando ali em vermelho alguns princípios. Por quê? Porque a gente corrigiu erros que a gente cometeu na tradução da versão G3 e G3.1. Tá? Então, existia um princípio que em inglês era completeness e a gente traduziu como abrangência, só que isso fazia com que ficasse muito confuso para as empresas trabalharem em cima. E a gente pesquisou e viu que completeness é completude mesmo. Né? Então, a gente manteve completude como uma forma de corrigir um erro que a gente cometeu na versão passada. Tá? Mas os princípios são os mesmos, contexto da sustentabilidade, inclusão das partes interessadas, materialidade e completude. E aqui, olha, os princípios para definir a qualidade do documento. Para quem conhece bem FRS, vai ver que é muito parecido, não é? Há uma semelhança muito grande entre esses princípios. E a gente corrigiu um princípio da GRI, a gente corrigiu a tradução, que tempestividade estava traduzido como periodicidade. Né? Então, isso fazia com que algumas empresas, então eu vou fazer o relatório quando eu puder. Né? Então, tinha relatório de 5 em 5 anos. Quem é que vai usar informação? Além de ser um timeline muito grande, né? Uma informação velha. Né? Então, tempestividade foi corrigido. Tá? Então, está ali em vermelhinho. Tá? A estrutura, a gente tem conteúdos que são gerais. Né? Então, a gente tem ali a carta do presidente, a estratégia de análise, onde fica a carta do presidente, onde ele apresenta o relatório, na verdade, ele apresenta o conteúdo, né, trabalhado, e também análise. O que ele faz ali? Então, nesse ponto, eu vejo uma sinergia muito grande com o framework do IRC, por exemplo, né, que na parte de estratégia de análise tem um espaço reservado para você falar sobre riscos, oportunidades. Então, vejo que ali tem uma sinergia muito grande. E dados do perfil, nome, endereço, mercado, números de empregados, cadeia de fornecedores, enfim, isso já está também no formulário de referência. Não? Então, tem muita coisa. E tem um parágrafo específico no G4 que fala: se a informação já existe em algum lugar público, você não precisa repetir no seu relatório. Tá? Então, a concisão também vem aí um pouco de entender isso. Tá? Governança corporativa, então, tem um item grande dentro, que é remuneração. Tá? Composição, processo, acompanhamento, processo de relato. A gente pergunta também o papel do relatório para a governança e o papel da governança no relatório. Tá? Então, tem isso dentro aí de governança corporativa. E os conteúdos específicos, que são os indicadores. Mais uma vez, gente, é uma sugestão de indicadores e de informações para acompanhar a parte de baixo do iceberg da sua empresa. Tá? Se por acaso você tiver KPIs que a gente não tem aqui, mas que faça sentido, por exemplo, Frineia tem indicadores de cimento que existem, né, para acompanhar sustentabilidade da indústria de cimento antes do nascimento da GRI, né, que é do World Business Council, né, o CSI. E a Votorantim Cimentos já usa esses indicadores e essa iniciativa há muito tempo. Tem auditoria, tem tudo. Então, gente, se isso já existe, use a estrutura da GRI e coloque, olha, são esses indicadores que fazem sentido para a minha empresa, porque esses são materiais. Né? Bom, antigamente a GRI tinha níveis A, B e C, né? Hoje não tem mais. Tá? Até dezembro de 2015, você pode usar essa mesma opção de declaração. Tá? Mas a GRI agora tem relatórios de 2 tipos, o essencial e o abrangente. Qual a diferença dos dois? Né? A GRI vai pedir para o essencial que você faça todo um processo de definição de temas materiais. Né? Então, temas materiais é, por exemplo, uma indústria de alimentos, falar de transgênicos, falar de utilização do solo, falar de agricultura, da relação com agricultores ou da cadeia de fornecimento, enfim, falar o que mais que ela pode falar sobre obesidade, por exemplo. Né? São questões relacionadas à indústria de alimentos. Tá? Então, ela vai, né, fazer o conjunto de informações que são materiais e, para cada item material, ela vai colocar um indicador. Então, esse é o relatório essencial. Ele precisa ter
como que ele definiu a materialidade, qual stakeholder ele conseguiu consultar ou conseguiu colher a perspectiva, né, e tem que relatar pelo menos um indicador de cada tópico material. Tá? Dentro do abrangente, você faz a mesma coisa, só que você precisa ter todos os indicadores relacionados aos tópicos materiais. Né? Nas duas versões, a empresa tem que mostrar como é que ela definiu a materialidade, que são os itens do manual da GRI, G4 17 até o G4 27. São um conjunto de orientação de como definir a materialidade. E a questão da checagem pela GRI, a GRI tinha um processo de checagem do relatório, né? Isso continua, só que a GRI vai fazer focado no processo de materialidade. Então, ela vai analisar o processo de materialidade, quais são os temas e se os indicadores estão presentes. Ela vai ver essa lógica. Tá? Agora, se você vai começar a fazer esse processo, também não precisa, a GRI não é uma camisa de força. Né? E, de algum jeito, a gente tem que começar. Se por acaso você não conseguir atender alguns requisitos do essencial, por exemplo, você pode usar a G4 como uma referência, né? Pensar, bom, no próximo período eu posso fazer um essencial, mas dessa vez eu vou fazer um relatório essencial e fazer um relatório referenciado no G4. Tá? Isso não tem problema. Tá? É uma forma de começar o processo. Tá? É melhor começar falando, olha, é referenciado ou é essencial, do que começar de um jeito falando, já sou essencial, e aí não conseguir atender todos os requisitos e ficar de alguma forma inconsistente ou vazio. Aí o auditor que vai pular ali na cadeira vai falar, cadê as informações? Né? Bom, a G4 e Assurance. Então, o Assurance do G4 vai ter que ser baseado na questão da materialidade. Então, a seguradora ele vai ter que ver o processo de materialidade. Então, se for uma empresa de alimento e o assegurador, por uma pesquisa, ver que a questão da obesidade é um risco para a imagem da empresa, ele vai falar, faltou obesidade aqui. Então, ele deve agregar esse valor e esse avanço para as empresas. Tá? Ele deve assegurar o processo de materialidade e ele vai ser por tópico e indicador. Tá? Então, hoje não é só uma carta que vai no final do caderno do relatório de administração ou do relatório de sustentabilidade. Ele, no índice em que ele coloca onde estão os indicadores, ele vai ter que colocar se aquela informação foi assegurada ou não. Tá? Então, tem que ser dessa forma. Tá? Isso aqui eu já falei sobre a checagem. Né? A transição até 31/12 pode ser, né, no padrão A, B e C, e usando o G3.1 ou G3, e a partir de janeiro de 2016, os relatórios precisam seguir a metodologia G4. Tá? A G4 lançou agora em novembro o G4 Online, infelizmente ainda está só em inglês. Tá? O G4 Online é um jeito fácil de navegar entre as informações. Então, você clica no indicador, você vai direto para o protocolo, do protocolo para a referência, enfim. E também permite que, se seu relatório for baseado na web, você coloque a referência direto para a página da GRI, para aquele indicador e aquele protocolo, para facilitar a análise. Tá? Bom, aqui algumas perguntas-chave, né, que ajudam o processo de elaboração do relato e definição de materialidade. Esse é a primeira reflexão que vocês devem fazer quando vão utilizar a metodologia GRI. Né? A primeira coisa é por que eu vou trabalhar essa questão da sustentabilidade? Por que eu vou relatar a questão da sustentabilidade? Para quê? O que eu quero ganhar com isso? Então, tem que fazer uma reflexão grande. Puxa vida, o Bacen lançou o edital 41, quer dizer que os bancos vão ter que ter relatório de sustentabilidade, vão ter que ter política de sustentabilidade, ou seja, uma hora isso vai chegar na gente, porque toda empresa tem relação com o banco. Né? Então, tem que fazer uma reflexão, falar, bom, a gente está com um turnover muito alto, a gente precisa melhorar isso, tem que colocar questões assim, a gente quer atrair investidores, por exemplo, né? Então tem que colocar o para que vocês vão fazer isso, o que vocês querem ganhar com isso, porque muita gente começa porque o concorrente tem, ou porque está na moda, ou porque, sei lá, parece, né, ou vai trabalhar a questão da reputação, mas, gente,
você tem que pensar de um jeito mais profundo, tem que pensar de um jeito, né, pragmático, mostrando, porque você fala com um presidente de empresa, com um diretor de empresa, não adianta falar, olha, a gente quer ser reconhecido como sustentável, isso não funciona. Né? Tem que mostrar mesmo no negócio o que vocês vão ganhar. Né? Então tem que chegar e falar, olha, a gente vai trabalhar G4 com a cadeia de fornecedores, por quê? A gente quer ter um diferencial competitivo nessa parte de gestão de fornecedores, que daí a gente vai poder dizer, a gente vai entregar antes, a gente vai entregar corretamente, a gente, né, com qualidade, enfim. Tem que fazer essa reflexão. Depois tem que pensar no negócio da empresa, a missão, enfim, tem que fazer a reflexão quem somos, quais são os negócios da empresa. E de acordo com esses negócios, ou, né, também unidades de negócios, enfim, tipos de indústria, às vezes é uma holding, tem vários negócios, você tem que fazer um desenho da sua cadeia de valor, né? Upstream, downstream. Aí você faz esse esboço e você procura ver onde é que estão os impactos positivos e negativos e riscos atrelados ao seu negócio. Tá? Depois disso é que você vai fazer, enfim, um mapa de stakeholder por meio desse conjunto de impactos e aí relacionar com os indicadores e tópicos da GRI. Tá? Essa primeira reflexão que você faz naquela primeira etapa ali de identificação. Tá? E, claro, também tem que levar em conta o contexto da sustentabilidade. Tá? Então, pensar contexto de sustentabilidade local, setorial, né, do país e do planeta, enfim. Na segunda etapa, você define, né, o foco de trabalho, que é a questão da materialidade, o que eu vou trabalhar. Né, você faz o exercício de exaustão no terceiro, né, e aí faz o processo de elaboração de relatório de sustentabilidade. Isso sempre levando em conta a perspectiva também do impactado, ou de quem pode te impactar também. Tá? E aí você faz, é um ciclo, né, que é contínuo. Né? Então, esse é o desenho. O manual de implementação do G4 traz detalhadamente como que você usa cada etapa dessa. Tá? Então, sugestões de leitura que eu queria deixar aqui para vocês. Tá? No site da GRI tem uma publicação sobre tópicos setoriais, né, tópicos que podem ser materiais por setores. Tem uma publicação que fala sobre a questão da regulação, como é que anda a questão da regulação em relação a relato de sustentabilidade no mundo. Então, ele traz o mapa, né, da regulação, ele vai trazer o caso da Dinamarca, o caso da África, o caso do Brasil também. Né? Tem uma publicação também que é sobre asseguração externa. Você conhece já essa publicação? Você já conhece? Então, é um exercício que a GRI fez junto com o lançamento do G4 sobre a questão da asseguração. Tá? E tem uma publicação da GRI que é um survey entre os relatos que já foram registrados no site da GRI, declarados como integrados. Então, aí uma análise desses relatórios que estão lá. Tá? Então, a gente vai ver que tem relatórios que são declarados como integrados já antes de 2010. Né? Então, não é à toa que a GRI foi um dos movimentadores para a criação e ajudou a fundar o IRC. Tá? Então, a gente vai ver que tem relatório que é relatório que eles chamam de capa única, né? Que é o relatório que a gente aqui no Brasil chama de juntado, grampeado, que não tem problema, a gente não tem problema ser relatório juntado, porque a gente tinha um problema muito sério de timing. O relatório financeiro saiu em março, abril, o relatório de sustentabilidade em dezembro. Não tinha sentido isso. Então, no momento que juntou, foi um avanço muito grande das empresas no sentido de trabalhar o timing do relatório. Não é, Sônia? Então, relatório juntado com orgulho. Mas a gente tem no Brasil também relatórios que são realmente integrados, né? Que são realmente, que trabalham a questão financeira e a ESG, junto, que a GRI chama de embedded. Né? Então, tem tudo isso nessa pesquisa. Tá? A gente tem aqui o representante do CEBETS, né? Você vai falar desse relatório? Então, recentemente, é novíssimo, gente, é um conteúdo novíssimo, chama Reporting Matters, que o World Business Council lançou em novembro, uma análise dos relatórios feitos pelos seus associados.
Tá? Então, é um relatório bem interessante, ajuda bastante. E eu fico muito feliz de ler nesse relatório que os relatórios mais experientes, né, os relatos mais experientes e mais consistentes usam a metodologia GRI. Tá? Bom, eu queria convidar todos também, vocês, para participarem do evento na Bolsa, no dia 18, tá? Que vai ser o lançamento de um white paper sobre o estado da integração do relato entre as pioneiras em relato de sustentabilidade. Então, a gente juntou as empresas que já estão há um tempo trabalhando o relatório de sustentabilidade para discutir, né, que CPC combina com essa informação, né, ou o que está faltando aqui, qual é o trecho do formulário de referência, enfim, que a gente deve trabalhar. Então, foi um conjunto de discussões, foram 4 encontros ao todo, né, e que gerou, de 8 horas, e que gerou um paper que a gente vai lançar no dia 18/12 sobre os desafios, sobre o estado, enfim, da integração do relato aqui no Brasil. Tá? Esse é um esforço dentro do Task Force do IRC, né, quando a GRI foi convidada onde a GRI foi convidada a coordenar o grupo de empresas pioneiras. Tá? Bom, voltando, estão aqui os meus patrocinadores, né, preciso agradecer, porque sem a ajuda desse pessoal eu não conseguiria trabalhar a GRI aqui no Brasil. Tá? E também gostaria de agradecer a minha casa aqui no Brasil, que é o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e a irmã, a parceira perfeita da GRI, acho que a melhor parceira da GRI no mundo, que é a Bolsa de São Paulo. Então, é isso, participem da GRI e fico à disposição aí para mais informações. Muito obrigada.